Opa, boa tarde pessoal. Ancapep de novo aqui, no mesmo lugar. Espero que não por muito tempo, porque tô de passagem, né? Acho que eu já fiquei bastante tempo aqui. Tentando andar devagar para não tremer muito a imagem, porque senão fica meio enjoativo aí. Aproveitar para falar de um tema hoje, acho que mais pessoal, mas talvez sirva um pouco para outras pessoas. Não é por causa disso, né? Mas eu tenho um exemplo em mente de onde eu quero chegar. Uma coisa que aconteceu comigo faz uns 10 anos, bem uns 10 anos, início da graduação, né? Você acabou de sair daquela zona de conforto de, sei lá, ginásio, ensino médio, e você vai para a faculdade em outra cidade, né? Então já é uma mudança grande, você já se sente meio perdido ali do que fazer. Primeiro semestre você tem ali os primeiros trabalhos, né? E tem que acostumar com essa ideia de se dedicar um pouco mais para terminar, né? Que você não tem mais um refúgio, né? Você precisa as reuniões nas casas de outras pessoas e tudo mais. Tinha um trabalho que a gente tinha que fazer lá em grupo e tava bem difícil, né? A gente quase virava a noite fazendo. Era uma construção, era uma coisa bem besta do curso de engenharia, mas tinha que ser feito. E tomava muito tempo, muitos recursos. E a gente ficava lá fazendo, né? E sempre aquele estresse, né? Porque tinha prazo e tudo mais. Muitas coisas não funcionavam, então todo dia era bem estressante. E teve um dia desses que a gente saiu tarde de lá, né? Depois de passar quase o dia inteiro fazendo. A tarde toda fazendo. E pensando pelo menos, não sei, tá tudo uma merda, mas pelo menos agora a gente vai andando pra casa, conversa um pouco, desestressa. E tinha uma menina do grupo. Eu realmente não sei se eu tinha falado alguma coisa que chateou ela, mas não é improvável. Mas ela parecia meio impaciente comigo. E quando chegou esse momento de todo mundo meio que ir junto, né, ir no caminho, cada um ficando na sua casa, ela meio que só virou pra mim e falou: se você for pra aquele caminho aí, você chega mais rápido na sua, sabe? Ficou muito claro que foi tipo cai fora, manja. Sei lá, eu fiquei meio perplexo com aquilo, mas eu ia fazer o que também, né? Eu só fui embora. Eu lembro quando eu cheguei em casa, a casa onde eu morava, a república onde eu tava morando, sei lá, eu tava me sentindo tão esquisito com aquilo, sabe? Que eu lembro que eu só encostei a cabeça na porta assim e pensei, meu, o que tá acontecendo, entendeu? Como as coisas chegaram nesse ponto, entendeu? É quase como se tivesse que se sentir constrangido, sabe? Por estar ali, por existir de alguma maneira. Que era uma sensação que eu já tinha há algum tempo, desde que eu terminei o ensino médio e não tinha muita ideia do que fazer. É quase como se você sentisse que tivesse que dar uma desculpa, sabe? Poxa, eu não sei, eu tô aqui, eu acabei nascendo, sabe? Não... Desculpa se isso incomoda, mas eu não tenho pra onde ir. Eu pelo menos tô tentando não ser um inútil, entendeu? De algum jeito. E você percebe tem uma sensação de que o mundo tá te rejeitando, entendeu? E eu não acho que seja uma coisa só minha. Não vou aqui bancar o floquinho de neve, né? Eu acho que todo mundo passou por alguma sensação, que pelo menos que pareça isso, talvez não tenha sentido da mesma maneira, mas por mais privilegiado que você seja, eu acho a vida não te estendeu um tapete vermelho 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Sempre teve algum momento que você teve a sensação de, porra, eu não pertenço a isso aqui, né? Não tem um lugar pra mim. Eu não tô me encaixando nisso. E eu acho que independente do quão abastado você seja, vamos dizer assim, tem sempre alguma coisa que, não sei, que te faz sofrer de uma maneira, que te incomoda, né? Sei lá, você pode ser a pessoa mais rica do mundo, mas não sei, você sofre por alguma coisa, você tem depressão, você, sei lá, queria ser mais alto, não sei. Queria ser mais bonito. Mesmo que seja por uma coisa frívola e uma coisa fútil, sabe? Mesmo as pessoas que são fúteis, elas sofrem por aquela futilidade. Então é meio impossível
você escapar disso aí, né? É claro que se você tiver mais experiências, isso pode fazer você colocar certos sofrimentos do passado em perspectiva e pensar, pô, até que isso aí era bobagem. Mas em qualquer dado momento tem alguma coisa que te incomoda, que te preocupa, né? Então eu não acho que seja uma questão só de... seja uma coisa que você pode simplesmente dispensar pensando, ah, tem gente pior que eu. Sempre... todo mundo vai sofrer de alguma maneira, entendeu? E também não sei se é tanta questão de falta do que fazer também. Durante muito tempo eu tinha essa suspeita, né? Ah, talvez eu me chateie com essas coisas, eu me chateie com tanta coisa, eu sinta essa sensação, eu tenho essa sensação simplesmente por eu não lidar com problemas reais, né? Que vão me eu ter por falta do que fazer, né? Isso meio que eu dispensei, mais ou menos falando em graduação. Ali mais pro fim da graduação, que eu tava fazendo muita coisa, estava fazendo estágio, TCC e ao mesmo tempo eu também treinava com o pessoal da faculdade lá do flag football, né, que é meio que um futebol americano de pobre, né, não tem dinheiro para equipamento, então você põe uma fita na cintura, como se fosse para arrancar como se fosse o tackle, né. Mas enfim, foi uma época que eu tava assim atarefado e eu só tinha tempo de chegar em casa e dormir para acordar no outro dia. E mesmo assim eu me sentia terrivelmente mal, entendeu? Eu me sentia, sabe, com muita pouca esperança em relação a um monte de coisas. Então meio foi um momento que eu pensei, pô, não é tanto falta do que fazer, né? Eu acho que tem gente que realmente pode se sentir, vamos falar assim, melancólico de uma maneira constante. Não tô querendo me fazer de coitado aqui nem nada, mas eu tô descrevendo, sabe? Isso tem a ver e isso tem até a ver com o tema, né, de hoje. Que nessas situações, quando você tá mal assim, acho que muita gente passa por isso. A nossa tendência é um pouco... como é que eu vou dizer? É um termo meio... não é exatamente esse o termo, mas é buscar biscoito das outras pessoas, né? Você tentar mostrar, porra, tô mal, alguém me ajuda, entendeu? Faz alguma coisa por mim. Eu já fui assim durante muito tempo, de ficar me lamentando pros outros, né? Esperando alguma coisa. E assim, falando a verdade, eu ainda caio nessa algumas vezes. Mas uma coisa que eu acho que eu acabei aprendendo com o tempo, e como eu já falei em outros vídeos, eu não me considero uma pessoa madura, até pelo fato de que essas coisas que eu acho que eu deveria ter aprendido muito antes, eu demorei para aprender. E uma delas é você se dar conta de que de certo modo você tá sempre sozinho, sabe? No mundo, assim. Não tô falando sozinho, solidão física, assim, não tem uma pessoa perto de você. Às vezes você pode estar no meio da multidão e você tá sozinho. Em um certo nível você sempre vai estar sozinho. Não importa quantas pessoas você tem em volta de você que gostem. Porque existe um certo mundo interior. Esse vídeo vai ficar estranho. Existe um certo mundo interior de coisas que ninguém mais acessa, entendeu? Existe um conjunto de sensações que você tem, uma forma de ver, coisas que te chateiam, ou até que te animam, que por mais que outra pessoa tenha boa vontade, ela não consegue acessar aquilo. Você não vai conseguir mostrar para ela aquilo. Você não vai conseguir exprimir aquilo para ela de uma maneira comunicável, entendeu? E vai ser até frustrante se você tentar fazer isso, porque quem tentar te ajudar, se tiver uma pessoa assim, ela vai dizer o que você tem que fazer à luz do que ela entende e à luz do que ela acha que deveria ser sua prioridade, que não necessariamente é o que você pensa. Isso no fim das contas só vai te deixar mais frustrado. Então, não sei, do meu ponto de vista, chega um momento em que você tem que perceber que existem certas sensações, que nem foi essa no caso que eu contei no início, né, de chegar em casa, essa meio que sensação de desespero, né, de você não... como, pô, eu vou ter que acordar no outro dia, vou ter que lidar com isso de novo, entendeu? Eu não queria estar incomodando essas pessoas, mas eu preciso fazer isso, pra onde eu vou? E não tem pra quem você reclamar sobre isso, entendeu? Não tem pra quem você pedir arrego. E esse tipo de momento, esse tipo de situação, que eu acho que todo mundo passa em alguma medida, é algo que infelizmente você tem que superar sozinho, entendeu? Tem certas coisas que nenhum terapeuta, nenhum psicólogo, psiquiatra vai resolver pra você.
A não ser que você queira se enganar, né? A não ser que você queira, sei lá, se entupir de algum remédio aí e esquecer que isso existe. O que não é viver de verdade, né? Acho que um dos maiores sinais de que você tá vivo é o fato de que você ainda se machuca, né? Física ou espiritualmente, vamos dizer assim. E... cara, eu não sei se vocês pensam nisso, mas pra mim é uma das grandes... é uma das coisas mais importantes, assim. É um dos momentos que te torna... do processo de você se tornar adulto. Você se dá conta de que em um certo nível você sempre vai estar sozinho. São 3 coisas que eu acho que são primordiais, assim. Uma delas é a questão material. É você se dar conta de onde as coisas vêm, né? Qual o trabalho necessário para se fazer as coisas e quanto elas custam, vamos falar assim, em relação a recursos, né? O que custa produzir aquilo de que você desfruta materialmente. Que em boa parte isso é meio que o problema do brasileiro, né? Ou do brasileiro não, é o problema de qualquer pessoa que foi criada debaixo de um certo paternalismo, né? De um paternalismo muito forte, seja público ou privado, a pessoa que seja assistencialismo público ou, sei lá, uma pessoa mimada, entendeu? Ela não tem noção de onde as coisas vieram. E isso, o processo de você se dar conta disso, eu acho que faz parte do crescimento, de você se tornar realmente adulto. A outra dessas coisas que é mesmo? Eram 3 coisas que eu tinha em mente. A outra que é uma muito importante, e eu acho que muita gente não percebe, acho que passa a vida sem perceber, é que você não é o herói da sua história. Pelo menos não necessariamente. A gente fala muito sobre vitimização, né? Por exemplo, se sentir vítima, que é um problema. Mas eu acho que se sentir vítima, ela faz parte de um problema muito maior, que é você enxergar a sua história, tudo que você vive, como uma narrativa onde você é o herói. E quando pequeno a gente é muito assim, né? Quando criança a gente quer ser o herói, a gente sente que é o herói. E eu acho que parte da vida adulta, a transição para a vida adulta envolve você perceber que você pode muito bem ser o vilão. Você pode muito bem ser a pessoa que fez mal para outras pessoas, a pessoa que foi injusta, a pessoa que foi egoísta, a pessoa que machucou os outros, como eu sou em muitos casos. Não sei, eu sempre acabo sendo grosseiro com alguém, seja amigo, seja família, seja alguém que eu nem conheço. Eu sempre acabo sendo injusto, vendo mais meus problemas. E eu acho que é um momento assim que quebra você mentalmente, mas ao mesmo tempo você percebe que é importante quando você percebe que, porra, eu sou, com perdão da palavra, eu sou o filho da puta dessa história, entendeu? Talvez eu sempre tenha sido. E eu não sei se algum dia eu vou deixar de ser. E o último dessas coisas, desses pontos de mudança, né, desses fatores de mudança para a vida adulta, pelo menos da forma como percebeu, o que eu falei, de você perceber que não vai ter alguém para te estender a mão a partir de um certo ponto. Quando você tiver a coragem de cavocar bem dentro de si mesmo e ver tudo que te incomoda e até mesmo todos os seus podres, né, que tem a ver com o ponto anterior, tem coisas que ninguém vai te ajudar a fazer, ou consertar, ou até usufruir, porque você está sozinho. E isso não depende das outras pessoas, no sentido de que elas não podem fazer nada, não importa o quanto elas te amem, ou qualquer coisa assim. E acho que isso até acaba sendo problema de muitos relacionamentos, né? Porque às vezes a pessoa identifica um desses problemas mais interiores, assim, e deposita em outra pessoa a chance de consertar isso. E o que nunca vai acontecer, então ela vai ser eternamente frustrada e ela sempre vai descarregar isso em outra pessoa que não tem condições de fazer alguma coisa. Então parece até um problema do ovo da galinha, né? Para que ela consiga ser uma pessoa adequada para se relacionar com as outras,
ela precisa consertar aquilo que ela sente que precisa das outras pessoas para consertar. Ficou confuso, mas acho que vocês entendem. Então é algo que, por exemplo, bicho, ou você conserta sozinho ou nada, não tem alguém que vai vir. E eu penso que muitas pessoas se perdem nesse caminho, entendeu? Se perdem por não conseguirem perceber que elas vão ter que resolver aquilo sozinhas e passam a vida inteira lamentando que ninguém ajuda. E às vezes acabam até botando a culpa nas outras pessoas, né? E não sei se é uma coisa comum de todo mundo, essa sensação assim de como é que eu falo? Perceber isso, né? Se perceber e se dar conta disso, né? De que você tá sozinho e que, sei lá, em um certo nível você não vai ser acolhido, assim. E como você vai lidar com isso, né? É uma coisa que você tem que descobrir como lidar, assim. Não tem ninguém que vai te dar o mapa da mina. Eu tenho a suspeita de que acontece com todo mundo em alguma medida. Mas talvez não seja o caso. Eu também já ouvi de alguém que esse tipo de sensação é muito vinculada a pessoas que tiveram uma criação mais rígida, talvez. Eu não acho que eu tenha tido uma criação rígida. Mas uma coisa que sempre foi martelado na minha cabeça é que, por exemplo, meus pais vieram de baixo, né? Eles trabalhavam na roça e eles trabalharam bastante, sacrificaram muita coisa, e arriscaram muita coisa para ter um pouco mais e dar um pouco mais para os filhos, né? Eu e meus irmãos. E eu sou bastante grato por isso. Mas por outro lado, eles sempre esfregaram isso na nossa cara, sabe? Por exemplo, pô, a gente fez tudo por vocês não, sei lá, não tiram nota boa, não se comportam. Então é uma coisa meio... Você se pergunta pra quê, né? É como você gastar uma grana que você não pode gastar pra comprar um presente pra alguém e depois culpar a pessoa por ter aceitado. Então tem que passar a infância e a adolescência aprendendo que você não merece aquilo que você tem, é meio... Que você é ingrato e não merece o que você tem, é meio... Eu acho que contribui um pouco para essa sensação, né? Mas... Lavação de roupa suja à parte. Não acho que isso seja só pra mim, entendeu? Eu não sei onde eu quero chegar com isso, mas... A questão é que talvez seja uma das coisas mais importantes que eu gostaria de falar pra vocês. Que vocês pensem se não existem... Se vocês não se... Como eu digo? Se vocês não se angustiam, se vocês não sofrem por achar que algum problema de vocês, alguma coisa que incomoda vocês lá dentro precisa ser resolvida pelos outros. E talvez seja preciso passar ter a conclusão, uma conclusão que é incômoda, né? Mesmo eu não aceito isso completamente, mas eu penso que não tem outra opção se não aceitar que você vai ter que corrigir isso sozinho, que você vai ter que lidar com isso sozinho. E barulhão aqui, tá ficando escuro já. Mas não sei, é isso. Se isso não fez sentido algum, vocês podem ignorar, mas se significou alguma coisa, me digam o que vocês pensam aí. Qualquer coisa, até a próxima.